Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês na prática como fazer o efeito boomerang do Instagram no Adobe Premiere e o que é mais incrível, de 3 formas diferentes. Vamos lá? Bom, esse primeiro exemplo aqui, eu peguei um clipe, ele tem diversas partes interessantes, mas eu resolvi separar a primeira parte para vocês, que é essa parte que está jogando a espuma e tudo mais. Então, separei esse clipe, utilizando o atalho Ctrl K, eu corto, fazendo com que esse clipe se separe em 2 partes, e eu vou deletar o que eu não quero usar, utilizando a tecla Delete. Bom, feito isso, eu tenho esse clipe aqui, Como eu disse para vocês, essa é a forma um pouquinho mais simples de se fazer, como se eu tivesse um clipe já da forma que eu quisesse, talvez com o movimento que eu quisesse e não precisasse cortar em nada. Então o que eu faço? Agora, utilizando a tecla Alt, eu vou duplicar esse clipe. Então o que vai acontecer? Ele vai manter 2 vezes o mesmo clipe. Só que eu tenho que aplicar um efeito de reverse, ou seja, ele vai inverter o clipe. Então nesse segundo clipe que eu estou selecionado aqui, eu clico com o mouse, o botão direito, e eu venho em Speed Ratio. Em Speed Ratio tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês em outro exemplo. Mas nesse caso aqui eu vou só selecionar essa opção aqui de Reverse Speed. Ou seja, nesse clipe específico ele vai inverter. Então selecionando ele, clico em OK. Ou seja, vai ficar assim. Só que o boomerang, eu posso ir duplicando esse clipe para fazer com que ele repita diversas vezes. Como que eu faço isso? Eu seleciono os dois, com a tecla Alt, arrasto. Seleciono todos, com a tecla Alt, arrasto. Seleciono todos, com a tecla Alt, arrasto. Então fiz mais ou menos 15 segundos aqui, então eu vou mostrar para vocês. Bom, legal, O que é isso? Então eu apliquei esse efeito de reverse e eu fiz o efeito boomerang no próprio Premiere. Eu vou arrastar aqui um clipe, É um clipe grande também, Só que é um clipe cheio de movimentos. Eu vou selecionar o melhor trecho aqui que eu acho que cabe. Um ponto interessante, esse clipe ele está em 4K e a sequência que eu criei é uma sequência em Full HD. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma diminuída nessa imagem. Então só para ajustar essa imagem eu seleciono em Effects, jogo para cá. O que eu fiz? Eu só diminuí esse clipe para que ele fique no tamanho do meu clipe, porque quando a imagem está em 4K eu tenho a opção de ficar aumentando a escala, sem perder muito a qualidade. Obviamente tem um limite, então eu só diminuí aqui para mostrar para vocês. Então eu vou selecionar o melhor trecho. Essa volta é interessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa volta e vou pegar esse trecho aqui. O que acontece? Eu posso aplicar o efeito de boomerang nesse clipe dessa forma? Posso. Só que como esse clipe está em slow motion, eu tenho que melhorar a velocidade dele, Senão não vai ficar legal. Então o que eu vou fazer? Tenho 2 formas de fazer isso. Eu posso clicar com o botão direito, entrando em Speed Ratio, ou eu posso fazer uma outra forma, que é utilizando a tecla R, Então com a tecla R, ele aciona esse íconezinho aqui, com um traço vermelho. O que ele faz? Ele faz com que eu acelere o meu clipe. Eu vou fazer primeiro com ele e depois eu vou fazer com Speed Ratio, Então, selecionando o início do clipe aqui, eu simplesmente arrasto, Ou seja, esse clipe eu vou cortar, por exemplo, pela metade. Então ele vai acelerar o clipe, Eu vou dar Ctrl Z só para mostrar para vocês a outra forma. Então Ctrl Z ele volta o que era antes, Então o que eu faço? Com o botão direito eu seleciono esse clipe, eu venho em Speed Ratio, que é onde a gente também seleciona o Reverse, que a gente já vai selecionar, mas aqui em cima em Speed
eu vou acelerar esse clipe. O que acontece? Eu quero diminuir esse clipe, então na teoria a gente colocaria 50%. Só que no speed aqui é o contrário, eu quero acelerar esse clipe, então eu quero acelerar ele em 200%. Então, quando você quer cortar pela metade o clipe, você tem que aumentar o número do speed e não diminuir, porque se você diminuir, ele vai deixar mais slow motion ainda. Então, selecionando o clipe aqui, eu coloco 200%. Ou seja, aquele clipe inicial que era de 100%, eu deixei ele 200% mais rápido, tá? Então, ficou dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Então, eu pego, seleciono o Alt, arrasto para cá. Se eu deixar assim, ele vai deixar normal, né? Então, eu clico com o botão direito no segundo clipe, vou em Speed Ratio e coloco Reverse Speed. Ele vai ficar dessa forma. Tá? Eu acho que sobrou um pedacinho aqui que ela já estava voltando no original. Então, eu acho que eu vou deletar aqui, aplicar o Alt de novo, Speed Ratio, Reverse Speed. Tá? E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Vou duplicar mais umas 3 vezes. Tá bom assim, 10 segundos. Então a diferença desse pro primeiro é que no primeiro eu já tinha um clipe pronto e eu só dupliquei ele e apliquei o reverse. Nesse eu tive que acertar o corte desse clipe e ainda tive que acelerar ele, tá? Então vamos pro terceiro. Esse terceiro clipe que eu vou jogar para vocês, eu vou mexer nas curvas de velocidade. Então eu arrasto esse clipe para cá, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o melhor trecho. Então, selecionando o melhor trecho, eu vou pegar esse clipe aqui, ó, na parte que ele joga a bola. E vou parar esse clipe na hora que ela recebe a bola, tá? Então, deletei o que eu não quero. E agora eu vou mexer nas curvas de velocidade, tá? Como que eu aciono as curvas de velocidade? Em todos os clipes a gente tem isso aqui, ó, essa abinha de effects com quadradinho cinza. E eu vou habilitar o efeito chamado Time Remap. Então eu clico com o botão direito nesse quadradinho cinza, venho em Time Remap e seleciono Speed. Ou seja, ele habilitou essa linha aqui do meio, que é as minhas curvas de velocidade. Tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero acelerar em determinado momento e em determinado momento deixar um pouquinho mais devagar também. Então como que eu habilito as curvas de velocidade? Eu tenho duas formas. Eu vou mostrar primeiro a primeira forma e depois uma segunda forma. Eu quero que nesse momento ele acelere. Então, segurando a tecla Ctrl, eu venho aqui nessa linha e habilita esse maisinho aqui para mim. Então, eu seleciono e automaticamente vem esse quadradinho azul. E eu vou lá onde eu quero receber, que é nessa parte aqui, e eu vou fazer da outra forma, que é selecionando essa bolinha aqui, que é o keyframe do clipe. Tá? Selecionei. Então deu na mesma, tá? Então essas duas bolinhas. Agora como que eu acelero em determinado momento e como que eu freio em determinado momento? Se eu arrastar para cima, esse clipe vai acelerar. Se eu arrastar para baixo, esse clipe vai ficar em slow motion. Como eu quero acelerar, eu jogo para cima. Automaticamente aquela agulha que estava lá no final do clipe, ela veio para cá porque esse clipe vai encurtar. Soltei. O que aconteceu? Quando eu estiver nesse quadradinho baixo aqui, ele vai estar na velocidade do clipe original. Quando eu estiver nesse clipe aqui, ele vai acelerar. E quando eu estiver aqui, vai estar na velocidade normal. Vou mostrar para vocês. Ou seja, eu brinquei acelerando o vídeo e eu também brinquei com a parte do slow motion do clipe. Tá? Eu consigo deixar isso mais orgânico, mexendo um pouquinho nas curvas disso daqui. Então se eu arrastar para cá, forma essa barriguinha, né, que vai deixar o clipe um pouquinho mais orgânico. Se eu arrastar para cá, vai formar essa barriguinha que também vai deixar o clipe mais orgânico. O que eu tenho que fazer? Eu quero só cortar essa parte aqui, porque eu quero que o clipe termine aqui, tá? Então vou mostrar para vocês como ficou. Acelerou, né? Legal. E aí, eu mexi nessa curva, eu vou fazer a mesma coisa igual os outros clipes. Então, Alt, arrasto para cá.
Nesse segundo clipe, clico com o botão direito, Speed Duration, Reverse Speed, OK. Faço isso para os outros. Acho que tá OK. Vou dar o play para mostrar para vocês. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de fazer essas 3 formas de boomerang no Adobe Premiere. Se vocês gostaram, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade e dar aquele like. Valeu!